Olá, pessoal. O vídeo dessa semana começa no conteúdo que vocês já começaram a fazer, né? A ver na aula anterior, na semana passada, que é tipos de sujeito e concordância verbal. Começa na página 30. Então, nós temos aí, na primeira questão, leia a seguir o trecho de uma notícia. Aí tá aí o trecho da notícia e só tem, no caso, uma pergunta, né? Que é de acordo com o texto, a cada dia que passa, mais as Smart TVs estão fazendo parte dos lares brasileiros. Por que isso vem ocorrendo? No caso aí seria meio que uma resposta pessoal, mas óbvio que dentro do contexto, né? Então poderia uma possibilidade de resposta, porque oferece novas funções tecnológicas, né? As smarts estão tornando preferência das pessoas através do quê? Em detrimento da televisão convencional. Ela faz o quê? Ela, devido à tecnologia, à facilidade das pessoas utilizarem, acaba fazendo parte dos lares dos brasileiros. Depois, na questão 2, tá assim, leia as orações a seguir. Aí nós temos aí várias orações. É possível identificar claramente o sujeito das orações? É sim, por quê? Através de quê? Da terminação dos verbos. A terminação verbal possibilitam. Depois, na oração acima, o sujeito não aparece de forma explícita, ou seja, de forma clara. No entanto, é possível identificar por meio da forma verbal presente. Diante disso, qual é o sujeito? Todas as Smart TVs. Seria o sujeito, porque se você fizer a pergunta, o verbo possibilitam, vai obter como resposta todas as Smart TV. Depois vem no final da página 30, que seria válido, né? Está grifando assim, ó. Como você observou, o sujeito pode ou não aparecer explicitamente na oração. Quando o sujeito é explícito, ele pode ser classificado em simples ou composto. Ele é simples quando ele tiver só um núcleo. Ele é composto quando tiver mais de um núcleo. Aí essa explicação vem na página 31. Olha, o primeiro exemplo aí do simples só tem um núcleo, Netflix. Depois o segundo exemplo também só tem um núcleo, que são as TVs convencionais, e a parte de sujeito composto tá YouTube e Netflix, 2 núcleos. No segundo exemplo, disciplina, paciência e estudos, 3 núcleos. Então, sujeito composto, o que seria núcleo? A palavra principal que está no sujeito. Depois, que também é válido grifar aí, quando o sujeito não está explícito na oração, mas pode ser identificado através da desinência do verbo, nós classificamos como que desinencial ou implícito. Desinencial é o que? Um recurso empregado para evitar repetições de sujeitos explícitos. Também é válido grifar. Aí tem aí o exemplo, ó. Por isso, as Smart TV tornam-se preferência dos brasileiros. Então, as Smart está entre parênteses, porque está se referindo ao verbo. Eu e Esté estudamos, olha, está entre parênteses, porque está se referindo ao verbo. No caso, o verbo está substituindo essas duas pessoas. E depois tem aí, olha, a explicação do sujeito indeterminado e a oração sem sujeito, que também é válido, não precisa nem grifar, é só ir ao lado do quadro e escrever importante, porque o quadro todo é de suma importância. Aí tem, olha, Clarice, chamaram você lá dentro. Na frase, é possível identificar com certeza quem chamou Clarice? Óbvio que não, né? Se chamaram, sabemos que alguém chamou, mas não sabemos quem chamou. Essa classificação é uma classificação do sujeito indeterminado.